Então, turma, na aula de hoje a gente vai dar início aí à revisão do capítulo 2, né, que fala aí sobre a água, né, e os ambientes que aí nós temos em relação ao nosso planeta. Então, turma, como nós sabemos, apesar do nosso planeta ser aí chamado de planeta Terra, 77% do nosso planeta é coberto por água e apenas 23%, né, da superfície do nosso planeta é aí formada por terra, pela parte sólida, e nós já falamos sobre o solo no capítulo anterior, no qual nós revisamos, certo? Então, 77% do nosso planeta é formado aí por porções líquidas, que é justamente a água. Agora, turma, será que nós podemos dizer que, apesar dessa grande abundância de água em nosso planeta, será que toda essa água é potável? Será que toda essa água pode ser utilizada para consumo humano? E aí, no decorrer da aula de hoje e da aula de sexta-feira, a gente vai responder essa pergunta que eu acabei de fazer a vocês. Então, como vocês estão aí agora observando na nossa tela, nós temos aí três imagens: a imagem A, a imagem B e a imagem C. Então, nós estamos aí observando nessas fotografias que nós temos aí três ambientes do nosso planeta. E conseguimos aí observar que nesses três ambientes nós estamos aí vendo água em estados físicos diferentes, né? Então, nós já estudamos que a matéria ela se apresenta em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. A água, por também ser matéria, né, como nós já vimos, ela também vai poder estar aí no nosso planeta nesses três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Só que tem uma curiosidade, tá, turma? Vou até grifar aqui. Vamos deixar aqui com vermelho. Então, a água, ela se apresenta nesses três estados somente no nosso planeta, certo? Então, nós estamos aí a uma distância perfeita em relação ao Sol, distância essa que permite aí o nosso planeta Terra ter água nos três estados físicos. E aí, turma, é sempre bom que durante essas aulas, principalmente essas nossas aulas ao vivo, quem está aí participando desse momento, façam as suas devidas anotações, certo? Até porque, como vocês estão observando, o material que eu estou utilizando com vocês não é o nosso próprio livro, certo? Nessas revisões eu estou utilizando um outro material, e aí seria bom que vocês fizessem anotações sobre essas aulas, tá certo? Então, turma, nessa nossa primeira imagem, nós estamos aí vendo água no estado sólido. Nós temos aí um iceberg, e essa foto foi tirada no sul da Islândia no ano de 2017. Na nossa imagem B, nós estamos aí observando a água no seu estado líquido. E essa fotografia, galera, é das cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, que fica no município de Foz do Iguaçu, e foi tirada aí no ano de 2018. E a imagem que nós estamos vendo aqui no item C é uma fonte termal de água no Parque Nacional de Yellowstone, que fica aí nos Estados Unidos. E essa fotografia também, assim como a do item A, foi tirada aí em 2017. E nessa nossa última imagem aqui do item C, nós estamos aí observando a água no seu estado gasoso. E aí, temos aqui uma perguntinha: quais são os principais estados físicos da água que nós acabamos de observar nos três ambientes acima? Acabei de responder, né, turma? Na imagem A, estado sólido; na imagem B, estado líquido; e na imagem C, estado gasoso. E aí, como vocês podem perceber nas imagens e no gráfico acima, que gráfico é esse? Esse gráfico aqui, certo, turma? Ó, onde ele mostra que 77% do nosso planeta é formado por água e apenas 23% é formado aí pelo solo, pela porção seca. O planeta Terra apresenta a maior parte de sua superfície coberta por água. Além disso, uma das
diferenças da Terra em relação aos outros planetas do Sistema Solar é que ela possui condições para a existência de água nos 3 estados físicos, como eu acabei de falar para vocês: sólido, líquido e gasoso. A presença de água no estado líquido é uma das condições essenciais. Vou até grifar também. É uma das condições essenciais para a existência de vida no nosso planeta. Ou seja, se nós não tivéssemos água no estado líquido no nosso planeta, nós tivéssemos apenas no estado sólido ou no estado gasoso, certamente não existiria vida no nosso planeta. E aí, turma, dando continuidade, podemos observar a água no estado líquido em diversos ambientes do nosso planeta. Dentre esses ambientes, nós podemos citar os rios, os lagos, os mares, os oceanos, bem como em outras milhares de situações aí presentes no nosso cotidiano. Já a água no estado sólido, ela só pode ser observada geralmente em ambientes onde predominam baixas temperaturas. Para ser mais preciso, galera, a água ela começa a se solidificar quando a temperatura tende a 0 graus, certo? Quanto mais próximo de 0 graus a temperatura da água estiver, a probabilidade vai ser bem maior de que ela se solidifique, que ela saia do estado líquido e passe aí para o estado sólido. As geleiras, a neve, os icebergs, como nós vimos naquela nossa imagem do item A, e as calotas polares são exemplos de água no nosso estado sólido. Em nosso cotidiano, nem sempre notamos a presença de água no estado gasoso no ambiente no qual nós estamos inseridos. No entanto, ela está presente na atmosfera terrestre em proporções variáveis. Professor, não entendi. Quer dizer que a água no estado gasoso está constantemente ao nosso redor? Sim, galera. Só que em alguns ambientes esse vapor, essa quantidade de água no estado gasoso é menor do que em outros locais, que é o que a gente chama de umidade do ar. Quanto maior a proporção, a quantidade de água no estado gasoso em um determinado ambiente, mais frio esse ambiente se torna. Quanto menor foi a quantidade de vapor presente no ambiente, nós dizemos aí que o ar está seco, que a umidade do ar está baixa. A quantidade de vapor de água existente na atmosfera, como eu acabei de falar para vocês, é o que vai determinar a umidade do ar. Apesar da grande quantidade de água existente no nosso planeta, somente uma pequena parte dela pode ser utilizada pelos seres humanos, ou seja, mesmo tendo aí 77% do nosso planeta formado por água, uma pequena parte desses 77% podem ser utilizadas por nós seres humanos, ou seja, não adianta nada essa imensidão de água que nós temos aí no nosso planeta, né, em relação à utilização humana, para o consumo humano. E a gente vai entender por que apesar daqueles 77% de água, por que apenas uma pequena parte dela que pode ser consumida, né, que pode ser utilizada por nós, seres humanos. Primeiro, turma, para vocês entenderem melhor, vamos aqui observar essa imagem. Encontramos aqui nessa imagem 100 partes de água aí do nosso planeta. É como se nós tivéssemos pego aqueles 77% e daqueles 77% a gente dividiu em 100 partes iguais. Olha só que interessante, turma. Dessas 100 partes, daqueles 77 que a gente pegou, apenas 2,5 são encontradas em rios, lagos, lagoas, geleiras, chuvas, na atmosfera terrestre ou em reservas de água subterrânea. O restante está aí presente nos mares e oceanos, ou seja, é água salgada. E nós sabemos que a água salgada não é própria para o consumo humano. Então vamos só recapitular. Nós aprendemos que 77% do nosso planeta é formado por água.
Daqueles 77%, se nós dividíssemos em 100 partes iguais, apenas 2,5% é que é aí água doce, que seria apenas essa regiãozinha aqui, ó, que o tio está circulando, ou seja, é uma quantidade muito pequena se nós fôssemos aí compará-la com o total de água que o nosso planeta possui. Essa informação, turma, que eu acabei de passar para vocês, ela foi retirada dessa fonte aqui, ó, certo? Águas doces no Brasil, certo? Quem fez essa pesquisa foi Benedito Braga, certo? No ano de 2002. Então, acredito eu que com essa ilustração vocês tenham aí compreendido o quão é importante preservarmos aí essa água doce que existe no nosso planeta, pois comparada com os 77% que forma aí o planeta Terra, é uma quantidade irrisória, é muito, muito, muito pequena. A maior parte da água existente na Terra tem grande quantidade de sais dissolvidos, tornando-se imprópria para o consumo humano, certo? Então vamos só entender aqui, turma. A água dos mares e oceanos, conhecida popularmente como água salgada, tem concentração média de sais dissolvidos de 35 gramas por litro, ou seja, em cada litro de água salgada há 35 gramas de sais dissolvidos nela. Essa água do mar é imprópria para o consumo humano. A água dos rios, lagos, lagoas, geleiras, chuvas e a presente na atmosfera terrestre, conhecida popularmente como água doce, apresenta concentração de sais dissolvidos de até 0,5 gramas por litro, ou seja, a cada litro de água nós temos aí aproximadamente apenas 0,5 gramas de sais dissolvidos nela. A água dos rios precisa ser tratada para tornar-se potável. O que isso significa dizer? Que nem toda água doce é potável. A água ela só se torna potável quando ela passa por todo um processo de tratamento, lá nas estações de tratamento de água, nas ETAs, né, que nós já até vimos no comecinho do ano e vamos revisar isso novamente. Então, água doce não é sinônimo de água potável, certo? Água doce é aquela que tem uma baixa concentração de sais dissolvidos, de aproximadamente aí 0,5 gramas por litro. Mas essa água doce não é sinônimo de água potável. Água potável é aquela água que é própria para o consumo humano, ou seja, a gente ingere e não teremos aí nenhum tipo de doença por conta da ingestão dessa água. E aí, turma, vamos agora entender como é que ocorre a distribuição dessa água doce no nosso planeta. Como é possível observar na página anterior, a quantidade de água doce no nosso planeta é reduzida quando comparada à quantidade de água salgada. Além disso, turma, em torno de 68,9% da água doce é encontrada em geleiras, subsolos congelados e coberturas permanentes de gelo. Ou seja, temos ainda mais um agravante. Daqueles 2,5% de água doce, 68,9%, ou seja, quase 70% daquela água está congelada. Se ela está congelada, ela não pode ser consumida pelos seres humanos, ela não pode ser utilizada por nós, certo? Então, vocês estão aqui observando ao lado como é que ocorre a distribuição da água doce no nosso planeta. Então, vamos entender aqui as cores. Ó. O que está em azul é a água doce que está localizada nas calotas polares e nas geleiras, ou seja, água que está congelada. O que está aqui em verde são águas subterrâneas, certo? O que está em amarelo, que representa aí 0,9%, vai estar localizada em outros reservatórios, ou seja, nem está congelada e nem está no subsolo. E em rosa, certo? Que representa apenas 0,3%, ou seja, menos de 1% daqueles 2,5% de água vão estar nos rios e lagos. Ou seja,
Entendam, não é porque o nosso planeta é 77% água que esses 77% estão disponíveis para o consumo humano. Ou seja, apenas 2,5% daqueles 77% é água doce. Temos ainda um outro agravante, daqueles 2,5%, 68,9% está no estado sólido, ou seja, está indisponível para o consumo humano. Então a gente percebe aí que, apesar de termos água em abundância, água para o consumo humano é um valor bem reduzido, é uma quantidade bem pequena. Além do que foi citado acima, turma, outros fatores ainda ajudam a reduzir ainda mais a quantidade de água disponível ao consumo humano. Entre esses fatores, podemos citar a poluição dos recursos hídricos e principalmente o desperdício de água. Algumas pessoas não têm noção, né, do quanto é importante estarmos ali preservando, evitando o desperdício de água. Então, tá tomando banho, enquanto você está ali se ensaboando, deixa o chuveiro desligado. Não tem necessidade de você lavar a calçada da sua casa com uma mangueira, junta ali uma quantidadezinha no baldezinho de água e lava aquela calçada. Né? Na hora que estiver escovando os dentes, é bom que a torneira esteja desligada, porque tudo isso evita o desperdício de água. Mas além do desperdício, nós ainda temos o agravante da poluição dos recursos hídricos. O que seriam esses recursos hídricos? Justamente os rios, os lagos, né? As lagoas que têm aí água doce. Lembrando que água doce, turma, não é sinônimo de água potável. São ideias diferentes, ok? E aí nós sabemos, né, como nós estamos vendo aqui agora, que alguns seres vivos sofreram adaptações por conta aí dessa escassez. O que é escassez? Falta d'água. Né? Então estamos vendo aqui a imagem de um cacto, né, que é uma planta que sofreu aí adaptações para justamente conseguir sobreviver em ambientes onde a quantidade de água é bem pequena. Vamos só dar uma lida. A água ela é essencial a todos os seres vivos. Então não há exceções, viu, turma? Todo ser vivo depende da água. No entanto, ela não está disponível em grande quantidade em todos os ambientes, como nós já vimos aí em minutos anteriores aí da nossa aula. Nesse caso, alguns seres vivos apresentam adaptações que lhe permitem sobreviver a esse tipo de condição. Os cactos são exemplos de plantas que armazenam água. Os caules dessas plantas atuam tanto como órgãos fotossintetizantes, ou seja, capazes de realizar a fotossíntese, produzindo dessa forma os nutrientes que a planta necessita, quanto como órgãos armazenadores de água. Então, os cactos são plantas aí que sofreram adaptações justamente para poderem sobreviver a ambientes com pouca quantidade de água. Falando aí agora sobre a composição da água, que vocês já conhecem muito bem, né? Que é aquela formulazinha do H2O, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Turma, a água está presente em diversas situações do nosso dia a dia, como nós já relatamos, e ao longo da história, diversos estudiosos e cientistas se empenharam em estudar esse componente tão importante. O filósofo grego Empédocles, que nasceu por volta de 400 anos de Cristo e morreu aí por volta de 430 antes de Cristo, afirmou que tudo que existe e ocupa lugar no espaço é composto de quatro elementos principais ou fundamentais: água, fogo, ar e terra. Isso, turma, em sua combinação. Certo? Ele estava falando aí da composição da matéria. Na visão dele, tudo que existia teria ali na sua composição água, fogo, ar e terra, que são aí os quatro elementos fundamentais. Seria mesmo a água um componente fundamental? Ao longo do tempo, alguns experimentos científicos permitiram conhecer a composição da água, questionando as afirmações de Empédocles. O físico inglês Henry
percebeu que durante uma reação química entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio, que são ali os elementos químicos que formam a água, ocorria a produção de umidade. Ao repetir os experimentos feitos por Henry, o químico francês Antoine Lavoisier relacionou a presença de umidade com a formação de água, ou seja, percebeu que a água era formada pela combinação dos gases oxigênio com o gás hidrogênio. Apesar de conhecer a composição da água, Lavoisier não conseguiu determinar a proporção em que os gases se combinavam para formar as moléculas de água. Foi somente no início do século XIX que o cientista francês Joseph Louis descobriu que a molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, turma, temos aqui o átomo do oxigênio, como vocês estão observando, ligado aí a 2 átomos de hidrogênio. Aqui temos a representação da molécula da água, que eu já expliquei para vocês que molécula é a menor porção da matéria que mantém as suas características. E aqui, do nosso lado direito, nós estamos aí observando a fórmula estrutural da água. Aqui o elemento oxigênio ligado aqui a 2 átomos do elemento hidrogênio. E aí, como nós vimos no comecinho da aula de hoje, a água ela se apresenta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Mas isso, galera, tem um motivo, tem uma razão da água poder se apresentar nesses 3 estados físicos. E tudo vai estar ligado aí a moléculas, a aproximação e a movimentação dessas moléculas que formam a água. Então vamos entender aqui um pouquinho. Ó. Apesar de ser encontrada em diferentes estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a água apresenta a mesma composição em cada um deles, ou seja, sempre será formada por átomos de oxigênio e hidrogênio. No entanto, a organização das moléculas da água é que vai determinar aí a variação do seu estado físico. Vamos entender aí, ó. No estado físico sólido, a água tem forma e volume definidos, justamente por ela estar no estado sólido. Então, ela vai ter formato e volume definido. Isso ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura com arranjo ordenado, como vocês estão podendo perceber aqui na nossa imagem. Essa estrutura dificulta a movimentação livre das moléculas, reduzindo a agitação delas e resultando em forma e volume definidos. Ou seja, no estado físico sólido, as moléculas da água estão praticamente inertes, ou seja, paradas. E essa pouca movimentação das moléculas da água, quando ela está no estado sólido, no estado físico sólido, é que vai determinar forma e volume definidos da água. Como eu já tinha falado para vocês no começo da aula, ao nível do mar, a água pura se encontra no estado físico sólido em temperaturas iguais ou inferiores a 0 graus Celsius. Já no estado gasoso, como vocês podem perceber, ó, diferente lá da nossa outra imagem, as moléculas da água aqui, ó, elas estão bem afastadas e se movimentando com muita rapidez. Então, olha só. No estado físico gasoso, as moléculas de água se encontram distantes umas das outras e, consequentemente, a interação entre elas é fraca, se comparada com os outros estados físicos. Por causa da movimentação rápida e desordenada, a interação ocorre principalmente por meio de colisões, ou seja, uma molécula fica constantemente ali batendo na outra. Graças a essas características, os gases não têm forma e nem volume definidos. Ao nível do mar, a água pura encontra-se no estado físico gasoso a temperaturas iguais ou superiores a 100 graus Celsius. Já no estado líquido, a água tem volume definido, ou seja,
ela não consegue se expandir, porém a sua forma é variável, porque nós sabemos que a água no estado líquido, ela vai ter o formato do objeto no qual ela está localizado, certo? Isso é possível porque, apesar de interagir uma com as outras, as moléculas da água podem trocar de posição entre si, variando a forma líquida da água. Ao nível do mar, água pura. O que é água pura? É aquela água que só tem H2O. Encontra-se no estado físico líquido em temperaturas inferiores a 100 graus e superiores a 0 graus. Então, a água ela vai se encontrar no estado líquido se a temperatura for acima de zero, porém menor que 100. E aí, mudanças de estado físico da água e os demais assuntos para serem concluídos do que foi abordado no TD, nós iremos aí abordar, né, finalizar, como eu tinha já explicado para vocês, na nossa aula de sexta-feira.